Bem-vindos todas e todos a mais um episódio da nossa série de carreiras não lineares e o turnaround pessoal. E hoje a gente vai contar novamente com o nosso colega Evandro, que vai trazer uma profissão que não é nova, mas ela tem ganhado cada vez mais projeção, e ela pode ser considerada como uma carreira paralela. A gente vem discutindo que nessas carreiras não lineares, uma das coisas que nós precisamos nos preparar é para atuar de diversas formas. Não existe mais esse único formato, aquela carreira linear única que a gente seguia, se aposentava e terminava assim a nossa contribuição para o mundo e para a sociedade. Hoje não é mais assim. Hoje, inclusive fazendo um paralelo aí com o metaverso, nós temos diversas arenas onde a gente deve atuar, né, para que a gente possa ter diversidade de ideias, de contatos, de relacionamentos em diversas arenas e que a gente possa também trazer a nossa contribuição profissional, né, aquele conhecimento e a experiência que a gente desenvolveu ao longo dos anos em carreiras que começaram como carreiras únicas, e a gente pode aplicar isso em outras dimensões, com outros formatos, com outros tipos de contribuição à sociedade e também, por que não, com outras formas de renda. Então, Evandro, por favor, a palavra é sua. Eu queria que você se apresentasse rapidamente. Muitos de nós já o conhecem bem, mas eu queria que você primeiro se apresentasse e, em seguida, fizesse a sua exposição e logo mais voltamos para debater com você as ideias e as inovações que você traz para a gente dessa carreira não linear que é de árbitro e de mediador. Muito obrigado e a palavra é sua. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, contribuindo e trazendo mais uma opção dentro das carreiras não lineares e contribuindo com esse cenário de oportunidades que a gente consegue trazer para o mercado. Eu trabalho com consultoria empresarial, né, em especial no ramo de, eu diria assim, de socorrer as empresas diante de suas dores e necessidades, né? Ajudando os empresários a melhorar a performance, lucratividade, gestão e planejamento. Eu sou sócio proprietário do Grupo Estúdio, onde a gente trabalha com recuperação e revisão tributária. Sou proprietário da Refisc, que é a empresa que atua nessa área e holding patrimonial, empresarial. Sou um entusiasta e estudioso do metaverso e atuo como mediador e árbitro junto a uma câmara de arbitragem aqui da minha região, isso desde 2016. Então, com isso, hoje eu gostaria de apresentar esse assunto para o nosso público, né, a fim deles terem e enxergarem mais essa opção para fazer um turnaround pessoal e encontrar aí uma nova carreira. Então, estão todos bem-vindos, né? Fiquem à vontade. A gente vai apresentar o assunto aí e aí vamos depois debater e tirar alguma dúvida se alguém tiver. Perfeito, Fernando? Posso dar início à apresentação? Ok, vamos compartilhar a tela. Claro, a palavra é sua. Muito bem. Então, do que iremos falar hoje, né? Conciliação, mediação, conciliação e arbitragem. Isso é uma solução né, extrajudicial para discutir qualquer tipo de conflito que existe entre a empresa
e ela é regulamentada pela Justiça, né? Então, primeiro eu vou conceituar o que é o assunto, para depois a gente entrar basicamente nas mais especificidades e como a pessoa pode entrar nessa oportunidade. Então, como tudo começou, né? Sempre que você fala numa demanda judicial, as pessoas já pensam naquela situação demorada de entrar no fórum, fazer processo, contratar advogado, discutir uma situação. E, frequentemente, né, a pessoa vai chegar no momento e não vai encontrar a solução. Então, por isso, muitas vezes a opção negocial é a mais interessante, mas nem sempre a negocial conduzia a um resultado satisfatório pela validação dela, né? Hoje, mundialmente falando, essa forma de resolver um conflito já vem bem regulamentada e traz a tranquilidade para as partes. Então, por exemplo, quem atua no sistema da common law, né, a arbitragem lá fora já é muito desenvolvida. E sempre eles tentam começar por essa fase para, então, não encontrando êxito, judicializar o assunto, né? Assim como na civil law, ela já remete para que se tente uma arbitragem antes de trazer o assunto para dentro do judiciário. Porque, se você olhar, é fato comum, e todo mundo entende, que o judiciário encontra-se afogado. Tem coisas estacionadas lá há anos e que podem perfeitamente serem pausadas, trazidas para a esfera arbitral, resolver e depois pedir o encerramento do processo pela solução encontrada. Então, assim, universidades como a Harvard, né, reconhecidamente um foco de saber jurídico, né, ela fez um estudo em cima disso e entendeu que é um método plenamente válido, né, e que, sim, como a característica dela é promover um acordo, porque as partes entram na resolução pela via negocial, ela tem, sim, uma validade, além de acelerar o processo, satisfazer ambos os lados com a solução. Então, os Estados Unidos foi um dos que mais usou, a Europa, enfim, implantou-se, né, a ADR lá, e apresentava que, primeiro, você poderia tentar resolver por essa solução e, em face do sucesso nela, extinguia todo o processo com economia processual, financeira, desgaste emocional e tudo mais, né? Então, por exemplo, lá fora é muito comum, nos Estados Unidos, você verem as pessoas tentarem negociar pela arbitragem e não conseguindo, aí sim, judicializar. Isso desafoga o judiciário como um todo. Mas, a partir do momento que se percebeu uma movimentação nesse sentido, vários países caminharam no sentido de estabelecer leis, né, e regulamentos para que a arbitragem funcionasse. E no Brasil? Bom, no Brasil já se tinha uma previsão de adotar a mediação e a arbitragem. Porém, somente em 1996, com a Lei 9.307, que foi oficialmente instituído a possibilidade do uso da conciliação, mediação e arbitragem no Brasil. E depois, em 2015, através da Lei 13.125, ela expandiu a atuação da arbitragem, inclusive para o poder público. Então, hoje é muito comum nas pesquisas, se você pesquisar especificamente sobre esse tema, você vê o governo federal, o governo municipal, o governo estadual resolvendo problemas através da arbitragem, né? Por exemplo, recentemente teve um assunto lá da época do Império que se encontrava estacionado e sem solução por conta de conflito de desapropriação de terras que foram resolvidos pela arbitragem. E é uma coisa que estava emperrada há anos no judiciário. E a nossa lei, ela procurou o que de melhor tinha nas leis internacionais para que ela pudesse absorver já um conceito modernizado e validado para que fosse atuado aqui. Então, não só
dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mas também com assuntos internacionais ela é aplicada. E, no princípio, ela encontrou mais facilidade de aplicar em arbitragem internacional, com empresas estrangeiras que estavam acostumadas a essa solução, que queriam fazer isso no Brasil e o Brasil não tinha. Então, a partir do momento que o cenário brasileiro passou a comportar essa modalidade de resolução de conflito, a arbitragem começou a ganhar velocidade no Brasil, né? Então, assim, hoje você tem facilidade de resolver, é muito utilizado no mundo todo, e agora aqui no Brasil a gente já está se acostumando com isso, né? E inclusive no Mercosul. Deixa eu passar o próximo aqui. E quem que pode usar? Né? Basicamente, poxa vida, que legal, agora quem vai usar? Em princípio, qualquer pessoa, né, física ou jurídica pode usar arbitragem. Todo tipo de conflito, todo tipo de resolução pode ser trazido para dentro. Desde uma simples batida de trânsito, hoje já se aceita arbitragem trabalhista, né? E, em especial, área comercial, empresarial, financeira. O que não, ou seja, o que pode? Todos os direitos disponíveis podem ser trazidos para dentro da arbitragem. Até potencialmente divórcio, pensão alimentícia. O que não pode? O que não pode é a parte criminal, né, onde que um juiz tem que impor a sanção para uma pessoa, então isso não, né, não cabe na arbitragem, ou mesmo um direito de criança, um direito indisponível, também não pode. Mas, de resto, todos os assuntos cabem dentro da arbitragem, né? E são perfeitamente construídas as soluções para que se resolva o litígio da forma melhor e aquilo que tenha sido pactuado, né? Na grande maioria, as sentenças são respeitadas, dificilmente você vê uma sentença arbitral descumprida ou sendo objeto de qualquer questionamento. Mas cabe questionamento de sentença arbitral. Isso quando houver um erro material, né? De outra forma, elas são irrecorríveis, né? Então, pode anular? Pode, mas tem todo um contexto dentro do qual ela pode ser anulada. E isso mais adiante eu falo, né? Opa, passou demais aqui. Então, vamos lá. Quais são as principais características da arbitragem, né? A rapidez, né? A própria lei prevê que qualquer assunto colocado dentro da arbitragem ele tem que ser resolvido em até 180 dias, né? Pode se estender por mais? Pode, que as partes às vezes têm algum assunto, tem complexidade, precisa fazer alguma inspeção, alguma auditoria, ou mesmo uma perícia, e isso tudo cabe dentro da arbitragem. Ela pode se utilizar de quase todos os mesmos mecanismos que a justiça comum tem. Uma grande vantagem da arbitragem, ela tem sigilo. Ou seja, qualquer assunto que vier trazido dentro da arbitragem, e aqui eu estou falando, usando o termo arbitragem, mas cabe mediação e conciliação. Ela qualquer parte envolvida tem o dever de sigilo. Esse processo não é público, ao contrário da justiça comum. Então, qualquer empresa que traga um assunto para resolver dentro desse parâmetro, fica somente entre ela e as partes e o árbitro. Não pode ser publicado, a não ser que haja interesse das partes e elas autorizem. A economicidade é porque, como a arbitragem ela é mais simples em relação aos processos e às pessoas, ela se torna mais barata. E também pelo prazo mais curto para que seja resolvido o assunto. E não fica naquela tendência enorme de tempo, que é o que acontece no judiciário, reduz a carga do judiciário, né? Não tem todos aqueles recursos que tem no judiciário. Então, e isso facilita e torna mais barato. A credibilidade, né? Cada pessoa, para ser árbitro, eu vou falar mais à frente,
que como são pessoas especializadas no assunto, né? Então, um assunto de engenharia pode ser tratado por um árbitro engenheiro, um assunto financeiro pode ter um economista atuando, e assim por diante. A sentença do árbitro é um título executivo judicial, ou seja, como ela tem previsão legal, a solução gera uma sentença arbitral. Essa sentença arbitral é um título executivo judicial. Qualquer das partes que não cumpra aquilo que ela fez sob acordo, a outra parte entra direto com o processo de execução e não tem mais que discutir a matéria de volta. A matéria se deu por encerrada, né? E a mobilidade, né? Por exemplo, na CNA, onde que eu atuo, a pessoa precisa fazer uma arbitragem em outro local ou em outra cidade, ela tem a mobilidade, ela pode se instalar aonde for necessário para atuar para aquela pessoa dentro dos requisitos, né? Ou então fazer de forma online, que hoje já se admite, né? Então, várias outras modalidades. Existe a modalidade virtual, onde que as partes conversam através de uma troca de mensagens dentro de um programa específico, até construir a solução. Então, assim, é uma forma de resolução de conflito que a principal característica dela é ser facilitadora da construção da solução. As modalidades, como eu falei, então, conciliação. Quando que nós temos uma conciliação? O conciliador, ele é um facilitador, que ele é o árbitro, né? Mas ele atua apenas como intermediador. Ele ajuda as partes a construir a solução para aquele problema que elas trouxeram, né? Então, ele não interfere, ele simplesmente participa da conversa e estimula que as pessoas façam um acordo para resolver. A mediação, né? Aí, nessa parte da mediação, o árbitro ou o terceiro que está atuando como facilitador, ele ajuda a criar as condições, orienta, mostra o caminho, de forma que se estimule que as pessoas cheguem a um acordo quanto à solução. Digamos que a interferência dele não é impositiva, é construtiva, né? E a arbitragem já é uma forma onde que o árbitro, ele tem, por sua capacidade técnica, ele ajuda a construir a solução, mas de forma mais impositiva, mostrando o caminho, né? Aqui, ele, além da sentença dele, tem caráter impositivo, né? Previsto na lei da arbitragem, e aí as partes constroem a solução. E em arbitragem, supondo que as pessoas desejem, está prevista na lei que pode haver um tribunal arbitral. O que é o tribunal arbitral? É um número ímpar, são 3 profissionais que vão ajudar a construir aquela solução, né, analisando o caso e decidindo a solução. Então, num tribunal arbitral, se eles tiverem que impor a decisão, eles vão fazer uma votação. E a votação, por ser número ímpar, vai ser a solução pela maioria do voto, né? Quem pode ser? Essa é talvez a parte mais importante, porque a pessoa diz assim, puxa vida, o que eu preciso fazer para ser árbitro, para atuar nisso, né? Então, assim, não precisa ser um profissional específico. A pessoa precisa, sim, ter curso superior, né, em uma faculdade reconhecida, né, e ser formado há mais de 2 anos. E aí ele ajuda muito se ele fizer um curso de arbitragem, de mediação, para conhecer as ferramentas, para conhecer os procedimentos, né, e conhecer com mais profundidade a legislação. E aí ele pode se candidatar nas câmaras de arbitragem, enviar sua proposta, seu currículo, e se colocando à disposição para atuar como árbitro. Uma câmara vai receber esse currículo, vai conversar com a pessoa, vai analisar e pode colocá-lo como na lista de potenciais árbitros, e que quando uma pessoa for contratar uma câmara de arbitragem, ela vai receber essa lista
para escolher o profissional que ela gostaria que atuasse. Pode que a Câmara o indique para fazer uma arbitragem, e aí as partes decidem a aceitação dele. Enfim. Então, qualquer pessoa pode atuar nessa área, né? E mesmo internacional. Ele tendo domínio da língua, conhecimento da lei daquele país para qual ele está fazendo arbitragem, né? Ou com as empresas, ele já pode atuar, né? Hoje, quanto mais qualificação, melhor. Então, participar de congressos, especializações, né? Se especializar mais nas técnicas de arbitragem, né? Por quê? Porque a atuação dele é predominante para conseguir construir a solução. Além do que, ele é responsável pela solução do litígio e pode responder, né, por algum desvio de conduta, alguma coisa que ele venha a fazer. Então, quanto melhor formado, melhor e mais tranquilo o caminho dele. E existe também, né, o árbitro com o curso do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Aí ele atua na conciliação judicial junto às câmaras judiciais oficiais. Mas é um curso, esse curso ele exige umas etapas, ele já tem uma regulamentação e uma segurança diferenciada, e ele fica vinculado à justiça. Eu diria que esse tipo de atuação, como carreira, talvez seja muito menos convidativo do que as câmaras privadas. E depois eu vou falar por quê. Então, uma coisa importante para que a pessoa seja árbitro de uma causa. Primeiro, ele não pode ter um relacionamento com as partes, nenhum tipo de vínculo, né? A fim de que a decisão dele não venha a ser obstada ou ser levantado algum impedimento pessoal ou moral dele com relação àquilo que ele está fazendo. Em 2022, né, e também com a pandemia de 2020, a gente percebeu que trouxe para esse cenário da arbitragem um crescimento muito grande. Porque, além das restrições causarem muitos conflitos, muitos contratos foram desrespeitados, né, ou não foram cumpridos, e as partes podem resolver isso por arbitragem. A gente tem recebido, por exemplo, bastante caso de contratos de construção civil, que as pessoas estão rediscutindo as cláusulas, problemas de empresas que fecharam, contratos pendentes, né, parcelamentos não respeitados, enfim, tudo isso pode vir para dentro da arbitragem. E, a nível nacional, trouxe, sim, um crescimento do uso dessa modalidade, né? No direito público, então, que foi trazido para dentro da lei em 2015, né, a gente já vê com mais frequência, né, questões tributárias sendo discutidas, administração pública. Eu não quis trazer aqui por força de LGPD, mas você consegue acessar na página do gov.br e botar a busca por arbitragem. Lá tem uma planilha de inúmeros casos que são trazidos e que a União está resolvendo através da mediação e arbitragem, né? Às vezes são matérias bastante complexas, né, que exigem enorme desprendimento de perícias, enfim, né? Mas o fato é que a administração pública hoje tem muito interesse em resolver através da arbitragem pela economicidade, pela rapidez e pela validação da solução. E aí, cada vez mais, vocês vão perceber que nos contratos onde a gente for assinar, vão ter cláusulas de compromisso de arbitragem. E essas cláusulas, elas existem de duas maneiras. Uma, ou não tem cláusula nenhuma, e aí que remete para o judiciário, mas a pessoa pode trazer para dentro da arbitragem, né? Se o teu contrato não prevê, você convida a outra pessoa, vamos tentar fazer uma arbitragem disso? E aí tenta construir, se a parte aceitar, é gerado um contrato na Câmara de Arbitragem e as partes resolvem por arbitragem.
Outra modalidade é incluir no contrato uma cláusula arbitral aberta. Em caso de algum problema com esse contrato, a gente vai tentar resolver por arbitragem. Não conseguindo por arbitragem, a gente leva para o judiciário. Então, um exemplo bem simples. Ou uma cláusula arbitral fechada, que é o que acontece bastante no Estado. Hoje ele coloca, em caso de conflito, qualquer dúvida ou quesito a respeito do contrato, vai resolver na Câmara Internacional do Comércio, na Câmara da FGV e assim por diante, né? Na Câmara Brasil-Canadá, são uma forma de estar no contrato a previsão do uso da arbitragem, né? Então, assim, hoje temos um grande número de processos judiciais que estão estacionados na justiça, que a pessoa pode trazer para dentro da arbitragem. Então, vai lá, faz uma petição para o juiz, olha, as partes convencionaram que vão tentar resolver por arbitragem. O juiz arquiva o processo, faz o processo arbitral e depois volta lá no processo e conta de que forma resolveu, né? Então, sempre que uma parte for na justiça e oferecer arbitragem, e o juiz vai ser positivo de parar o processo e tentar resolver dessa forma, né? Essa área está crescendo, né? Lá fora é largamente utilizada. Aqui no Brasil, hoje ainda é desconhecida. Eu mesmo converso com muitos advogados que não conhecem, pedem esclarecimentos, e a grande maioria, depois de participar da primeira arbitragem, se tornam também entusiastas e trazem para dentro das câmaras a solução dos litígios pela velocidade, pela economia e pela tranquilidade da construção da solução, né? É a melhor, eu diria, hoje, enxergando pelos dois lados, sempre que puder levar para a arbitragem é a melhor alternativa, porque você tem a tranquilidade de até o limite daquilo que você pretende negociar, você tem a possibilidade de construir a solução e os dois lados saírem satisfeitos, né? Então, falando de ganhos, a gente vê que existem desde causas pequenas até causas muito grandes, né? Tem câmaras hoje que não aceitam arbitrar uma causa de valor de menos de 1 milhão, 2, né? E nesse diapasão, na vibração desses valores, os honorários dos árbitros são fixados em percentuais, né? Então, você pode tanto fazer uma arbitragem que gere 1.000, 2.000 de honorários, como 100 mil, 1 milhão, depende da causa em que o árbitro estiver atuando, né? É, sim, uma área de atuação bastante interessante, é uma área onde que a pessoa pode atuar de forma independente, ou seja, se vincula a uma câmara, mas não existe um vínculo empregatício. A partir da experiência, a pessoa vai ser convidada a fazer outras arbitragens, né? E aí atuar aí com independência, né? Com bastante zelo, com conhecimento da causa e do assunto, e é vamos dizer assim, uma possibilidade da pessoa fazer uma transição de carreira, né? Um turnaround, para uma atividade bastante interessante. Tenha vindo ele de que área tenha se formado. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para mostrar o cenário. Eu não quis esgotar o assunto, porque senão aí a gente precisaria detalhar muita coisa interessante, mas são mais específicas para a área mesmo. Certo, pessoal? Era isso que nós tínhamos. Estou aberto às dúvidas e agradeço bastante aí ter podido apresentar isso para vocês. Muito bom, Evandro. Muito obrigado aí pela sua exposição. Acho que ela foi, como sempre, bastante objetiva, né? E ao mesmo tempo abrangente. Você levantou diversos aspectos aí. Mas eu queria começar fazendo a pergunta do seguinte: você falou um pouquinho agora no fim, como se vincular a essas câmaras arbitrais ou a uma única câmara? Como é que se dá esse processo de vínculo a essas
originação de trabalho, vamos chamar assim, de oportunidades. Certo. Basicamente, né, seria escolher algumas câmaras de interesse, né, e enviar a elas, entrar em contato, né? Muitas delas possuem pontos específicos para que os árbitros se candidatem, né? Enviar o currículo e vamos dizer assim, com a sua experiência profissional, com as suas áreas de atuação, suas áreas de interesse. Quem já estiver atuando na área com algumas, vamos dizer assim, com alguns relatos de experiências, para serem avaliados pelas câmaras, e aí, então, elas, naquela necessidade dela, vai te convidar a integrar o quadro e colocar você dentro da base delas para atuação. As câmaras, elas costumam indicar o profissional para a finalidade da demanda do cliente. Então, se um cliente da área de eletrônicos procurar, e for um assunto de engenharia, ela pode procurar na sua lista de árbitros aqueles que estão direcionados nessa área e apresentar para a empresa, né, ou em assuntos de arbitragem, esses potenciais árbitros para resolver aquele conflito. Então, basicamente, seria enviar currículo, né, entrar em contato e procurar manter aí um networking para ser lembrado. E são as partes que escolhem ou não o árbitro. Exatamente. Aceitam ou não o árbitro, ou o mediador, ou o conciliador. Uma característica da arbitragem é que, uma vez a pessoa envia o seu assunto para a Câmara olha o assunto que a pessoa enviou e avalia. Ah, sim, vamos dar prosseguimento nesse feito, né? Tira as dúvidas dela e tal. Aí, nesse momento, ela comunica a parte adversa, né? A outra parte, a demandada. Olha, em função, recebemos aqui uma solicitação do fulano de tal para fazer uma arbitragem. Então, estamos convidando vocês para uma reunião para fazermos um termo de abertura, apresentação da lista de árbitros ou do árbitro que a gente indica para o teu assunto. Nessa reunião de abertura, as pessoas podem aceitar aquele árbitro que a Câmara indicou ou recusar e escolher um outro da lista. Daí apresenta a lista para ela escolher outro. Normalmente, a Câmara ela indica porque ela já conhece quem está com mais experiência naquela área, né? Então, ela indica. A pessoa aceitou? Tudo bem. Não aceitou? Tem outros na lista para a pessoa escolher. É assim que funciona, vamos dizer, a primeira etapa, que seria a abertura e nomeação do árbitro para o assunto. Se as partes não chegarem ao acordo, a Câmara impõe um árbitro e nomeia alguém, e lógico que fica, mas ainda assim as pessoas exercem a aceitação. Tá. E você falou, quem estabelece o custo da arbitragem, o preço da arbitragem, é a Câmara Arbitral. Sim, todas as câmaras trabalham dentro de uma tabela própria, né? Elas estabelecem um tabelamento, esse tabelamento ele é muitas vezes evolutivo, e ele atende o valor da demanda. Algumas trabalham com valores fixos, né? Conforme de 0 a 10, a 20 a 30 e vai ser tantos por cento. Outros estabelecem um valor fixo dentro de uma tabela escalonada. Mas, de um modo geral, cada Câmara tem a sua tabela de preços, e aí, dentro dessa tabela de preços, ela já tem a previsão dos honorários do árbitro e dos honorários da Câmara, né? O árbitro, ao ser aceito pela Câmara, ele vai ter uma noção do que compõe a remuneração para ele participar lá, né? Aí, a Câmara faz faz o levantamento do processo e fixa o preço, né? O árbitro ele tem que fazer uma aceitação da causa, caso ele seja indicado, ele faz uma aceitação formal, onde que ele já está nesse momento informado do que é, dos valores e tudo mais, e as partes também das formas de pagamento e de despesas e tudo mais.
Pode haver variação? Pode, porque às vezes há necessidade de uma perícia, aí tem que ver quem que vai pagar a perícia, os custos, se vai ser rateado ou não. As empresas podem ratear o custo da arbitragem, ela não é necessariamente paga por uma parte ou outra, salvo se já no contrato tem a estipulação de quem paga o quê, né? Porque quando faz o contrato, pode ter a cláusula arbitral e dizer quem é responsável pelas despesas. Então, essa parte remuneratória ela é variável conforme o valor da demanda. Perfeito. Vamos lá, vamos rodar aí. Quem quer fazer outra pergunta? Evandro, bom dia. Bom dia, Excelente Guilherme. apresentação, tudo muito bacana mesmo. Acho que é mais uma opção de carreira não linear. Qual é o tempo em média que leva para uma audiência de arbitragem? Tem um tempo específico? Quando é que você considera que a arbitragem não foi bem sucedida e parte para o judiciário? Bom, a experiência do árbitro, ela ajuda a enxergar o andamento da arbitragem. Então, ele vai, sempre, ele tem que promover o equilíbrio. Então, dentro dessa limitação, ele ajuda com que as partes construam a solução. Se ele vê que uma das partes está protelando, não está ajudando, ele pode, vamos dizer assim, transformar uma conciliação em mediação e depois em arbitragem. Ele vai, durante o processo, estabelecer isso. Não, eu já fiz arbitragens que duraram uma manhã inteira e se resolveu naquela manhã, né? Como foi uma partilha entre familiares. Eu já fiz algumas que duraram uma hora, entre sentar, conversar, expor o assunto e resolver. Tudo vai depender do ânimo das partes com a velocidade da resolução do assunto. Quando a gente vai para a área empresarial, pode durar meses, porque, como eu falei, às vezes pode haver necessidade de perícia, pode haver necessidade de chamar um assistente técnico, e aí isso tudo tem um seu rito, né? Não é demorado, mas depende da disponibilidade de recursos e das pessoas. Então, o que eu digo, ela tem uma limitação de 180 dias, né? Porque está estabelecida na lei, pode haver uma dilação desse prazo e ela pode durar um ano, né? Com várias sessões. Mas, em geral, a sessão vai depender do andamento do assunto e o árbitro, na experiência dele, vai entender pela necessidade de apressar ou retardar ou mesmo suspender para alguns atos. Pelo que eu estou entendendo, um ano seria o prazo máximo. Então. 180 dias é o fixado em lei, um ano se as partes convencionarem em fazer mais 6 meses. Bem mais rápido, né? Bem mais rápido. Às vezes, na justiça, por exemplo, a Justiça do Trabalho, em algumas cidades, um assunto que entrar hoje não tem a primeira audiência trabalhista em 6 meses. Às vezes é um ano e meio. E aí, então, você traz para dentro da arbitragem, por exemplo, outro dia teve um caso de um gerente de uma empresa e teve um problema com relação à rescisão dele, trouxeram para dentro da arbitragem, em 2 reuniões resolveram o assunto. Certo. E quando não há um acordo de custas, as custas já são 50-50, já são proporcionais? Elas podem, vamos dizer assim, o árbitro pode determinar quem vai pagar o quê. Então, assim, pode haver os 50-50, pode haver imposição só para uma parte, isso tudo dentro do razoável, né? Eu não diria assim, tem aqui uma fórmula específica, faz isso que está o correto. Não, é conforme o andamento. O fato é que, uma vez instaurada a arbitragem, né, alguém vai pagar, né? Existe arbitragem inexitosa? Existe, tá? Já aconteceu das partes não estarem dispostas a construir a solução de maneira alguma. A arbitragem resultou inexitosa e o assunto depois foi resolvido no judiciário, né?
mas, de um modo geral, sempre que se traz para dentro desse instituto, encontra a solução. Maravilha. Obrigado, Evandro. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho. Se ninguém quiser. É só levantar a mão. Eu já tive a oportunidade de ver que, eventualmente, a arbitragem seria mais cara do que no judiciário, pelo custo da Câmara Arbitral. Tá? Isso tem a ver com a relevância do assunto, porque você tem um custo fixo de qualquer arbitragem que talvez torne inviável para determinadas causas menores, ou não, essa percepção que eu não tenho experiência com arbitragem, mas eu vi em determinadas situações que a arbitragem começava num patamar mais alto do que a expectativa da justiça. Vamos lá. As câmaras, de maneira geral, elas trabalham com uma tabela. Então, certamente, nesse caso específico, foi falado com uma câmara que fatalmente estava mais cara a forma ou o preço do que o judiciário, né? Existem inúmeras câmaras no Brasil, né? Então, todas elas têm uma questão. A questão de honorários, ela pode sim ser negociada com as câmaras, porque às vezes ela tem uma tabela, mas ela pode ter interesse nesse assunto, né? Às vezes ela pode, em função de um volume, compor um valor, né? Ah, mas não parece estranho isso? Não, porque a arbitragem, ela para existir, ela tem que satisfazer todos os requisitos. E se o preço tornar isso impeditivo, eu diria que existiria uma outra câmara para ajudar a resolver. E aí, fatalmente, a pessoa se restringiu a uma ou duas opções e achou que era aquilo mesmo, né? Mas eu, até hoje, não vi esse obstáculo atrapalhar uma arbitragem na experiência que eu tive. Por exemplo, nesse gerente que você acabou de mencionar, de uma pessoa numa causa trabalhista, torna o negócio razoável mesmo? No caso dele, sim. No caso dele, foi bastante razoável. Todos ficaram plenamente satisfeitos com a solução, né? E inclusive com relação aos honorários da Câmara. Tem coisas que eu não abordei, por exemplo, a arbitragem trabalhista, quem pode? Existem alguns requisitos, né? Também existe a obrigatoriedade do advogado em alguns ritos, né? Porém, tudo tem que ser pesado, observado, para que haja um comportamento equilibrado e, ao mesmo tempo, bem saneado do ponto de vista jurídico, né? Então, sim, o caso, por ter sido negociado valores e tudo mais, naquele caso, foi estabelecido em valores percentuais da causa. Então, satisfez a todo mundo. Fábio, você levantou a mão aí. Você se antecipou, Fernando. Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa. E, em determinados casos, em contrapartida, a arbitragem, abrangendo, né, a conciliação e a mediação, é mais célere, mas pode ser mais onerosa do que um processo judicial, que é mais moroso, né, e não se tem uma perspectiva de uma solução definitiva e haja vista as possibilidades de interposições de recursos até uma decisão definitiva. Você se antecipou e já sanou a dúvida. E parabéns, Evandro, pela apresentação. Obrigado, Fábio.
A questão, por exemplo, no judiciário, você sempre vai depender de um advogado. Na arbitragem, as partes podem comparecer desacompanhadas do advogado, né? Isso dentro do desejo delas e da complexidade do assunto. Pode, como o árbitro tem que observar estritamente o equilíbrio, se ele entender que uma parte, por estar sem advogado, está sendo lesado ou não está entendendo o procedimento, ele convida a parte a procurar um advogado ou a Câmara oferece um para ajudá-la, né? Porque o objetivo aqui é construir uma solução, jamais alguém dizer que foi prejudicado, né? Então, a grande sacada da arbitragem é essa questão da solução do conflito pela via negocial, né? Então, sim, às vezes pode acabar mais oneroso. Por quê? Porque a pessoa, em algum momento, teve alguma necessidade extra, mas que também não seria suprida no judiciário, porque lá ele já teria que ter constituído advogado, ou lá ele teria, e aí começa, como você falou, lá começa a questão de recurso infindo, coisa que na arbitragem não tem, né? Os recursos da arbitragem são somente sobre aspectos de erro material, né? Ou impedimento do árbitro, que ele tem obrigação de dizer que a arbitragem dele, que ele não tem nenhum impedimento para resolver aquilo, que ele aceitou a arbitragem. Guilherme. Evandro, como é que fica a situação de poder econômico desequilibrado? Uma parte tem um poder econômico muito maior que a outra. Como é que é feito o equilíbrio disso em arbitragem? Bom, na arbitragem, o poder econômico ele não pode entrar em jogo. De que forma? Como o árbitro está fixo ao assunto a ser discutido, ele vai procurar e vai lançar mão de todos os recursos para preservar esse equilíbrio entre as partes. Então, ainda que... e isso acontece frequentemente numa discussão de um contrato de compra e venda, por exemplo, né? Frequentemente, o comprador é menor economicamente do que o vendedor, vamos dizer assim, contra uma empresa. Na arbitragem, esse desequilíbrio ele não pode acontecer. É obrigação do árbitro preservar total igualdade de partes, né? Então, sim, ele vai evitar que a influência econômica de um lado atrapalhe o resultado da arbitragem onde ele está atuando, senão é ele que vai responder por isso. Certo. Eu acho que o custo é muito relativo ao tempo da solução, né? Em vez de você passar aí até, às vezes, 10 anos e pagar um pouco mais para resolver a coisa em 180 meses, há um retorno bem interessante aí, né? Porque em 10 anos esse custo pode se tornar impraticável também, as custas de processo. Uma coisa muito séria a ser analisada. Não é se impactar com o custo diferencial inicial, mas pensar a longo prazo que a causa pode se estender ad infinitum, passar quase 10, 15 anos, como a gente vê causas aí, né? E que são até utilizados recursos para se chegar a esse tempo. Eu acho que é bem interessante realmente essa solução. E já que tem esse equilíbrio de forças econômicas, né, isso também torna as coisas interessantes. E pequenos investidores, né, quando são afetados, podem se reunir e lutar contra alguns gigantes da indústria. É o caso agora, nesse caso recente aí da rede varejista, né? Que os acionistas estão tentando resolver com o uso da arbitragem, que era uma previsão contratual, né? E aí eles vão trazer esse assunto para a solução nessa forma. A previsão contratual ela é mandatória, ela obriga? Ela obriga. Então, assim, sempre que um contrato tiver uma cláusula arbitral, ele pode ter essa cláusula aberta, que diz assim, em caso de algum conflito com algum aspecto desse contrato, né, não vou usar o termo técnico exato, o assunto será resolvido, em primeiro lugar, por arbitragem, não sendo possível na justiça.
né? Aí, a segunda opção, a cláusula arbitral fechada. Em caso de controvérsias a respeito de qualquer cláusula desse contrato, o assunto será resolvido na Câmara de Arbitragem João Paulino de Souza, na cidade tal, no local tal, papapá. Isso é uma cláusula arbitral fechada. A cláusula arbitral fechada, ela tem um cantinho onde dá um visto. As duas partes vão dar um visto lá e vão, além de assinar o contrato, concordar com essa arbitragem. Havendo um conflito no contrato, a pessoa vai levar o assunto em primeiro lugar, mandatoriamente, para a Câmara de Arbitragem. Já aconteceu da pessoa ir na Justiça Comum, o juiz negar o processo sem resolução do mérito e dizer, olha, esse contrato tinha previsão de arbitragem, portanto, aqui está invalidado, leva de volta para lá. Já aconteceu de o juiz dar prosseguimento no feito e, no silêncio das partes, ambas aceitaram a mudança para a Justiça Comum. Mas uma das partes pode dizer assim, opa, seu juiz, para aí que tem previsão de arbitragem, eu quero levar de volta para a arbitragem. O juiz extingue o processo, manda voltar para a arbitragem. Tá? Então, de um modo geral, a cláusula arbitral é, sim, mandatória, de que aquela solução tem que ocorrer na arbitragem. Já tivemos casos de sentenças invalidadas, processos inteiros invalidados, e voltar para a arbitragem para daí, então, resolver o assunto. Estamos com o nosso tempo bem estourado já, mas faltou um pouquinho que eu gostaria de saber. Você falou da formação, mas existe certificação para árbitro? No momento, não, tá? Existe a formação, a pessoa faz o curso de árbitro, tudo bonitinho. Por quê? Para ela entender o processo, para saber os aspectos legais, psicológicos, né? A fisiologia e o andamento do procedimento arbitral, a condução de uma audiência, as estimulações psicológicas que ele vai usar, tudo isso é abordado num curso de arbitragem, né? Então, não precisa certificação, não tem, mas somente o curso é obrigatório e existe um tipo de certificação que é do CNJ, que aí é um curso que a pessoa faz num local que tem autorização do CNJ para dar aquele curso de árbitro, para a pessoa atuar dentro das câmaras arbitrais da justiça, né? E aí sim, mas é como eu disse, para uma pessoa que pense isso como uma profissão, os honorários, os ganhos, as melhores remunerações estão nas câmaras arbitrais privadas, né? Não desmerecendo em nada esse esforço do CNJ. Por quê? Porque tem muitos assuntos que poderia resolver por arbitragem que estão lá na justiça e as partes se socorrem nesse guarda-chuva. Muito bom. Muito Renato, bem. tem o Renato com a pergunta. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Renato. Tudo tranquilo. Ô, Evandro, uma pergunta, né? Quais são os requisitos para a pessoa ser um árbitro? Ela precisa ter um curso superior em qualquer área, ser formado há 2 anos, pelo menos, num curso que seja reconhecido pelo MEC, né? E então, qualquer área de atuação ele pode. O ideal é que ela faça um curso de mediação e arbitragem. Existem vários, né? Inclusive procurar, existe hoje o CONIMA, existe vários órgãos que foram formados pelas câmaras arbitral para, vamos dizer assim, ter uma disciplina, um regramento, congregar essas diferentes câmaras e trazer soluções, e fazer um curso desses, e de posse de uma formação, um curso desse, como ele passa a entender o procedimento arbitral, aí ele se candidatar nas câmaras para integrar
as equipes, né, o quadro de árbitro dessas câmaras. Bacana. Obrigado, meu amigo. À disposição, meu amigo. Parabéns. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom. Nos estendemos um pouco no tempo aí, mas eu acho que valeu cada segundo aí, Evandro. Quero agradecê-lo mais uma vez e convidar a todos que se inscrevam no nosso canal aí do Start Me no YouTube. Logo mais estaremos postando mais esse episódio de carreiras não lineares e o turnaround pessoal ali na nossa playlist no YouTube. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Até mais.